O Contraponto inicia agora. A nossa entrevista, gravada hoje de manhã no 6º Batalhão de Polícia Militar, é com o advogado James Vita Lopes. Vita Lopes, como todos sabem, foi condenado no último mês de janeiro a 21 anos de prisão, acusado de intermediário e mentor intelectual do assassinato do ex-deputado Paulo Fonteles, ocorrido em 1987. Eu volto já. Vita, a corrida pela terra no sul do Pará foi o que lhe trouxe a atuar profissionalmente no nosso estado? Não, absolutamente. Eu não conheço o sul do Pará. Eu nunca estive no sul do Pará. E o que foi? Qual foi o principal atrativo para lhe trazer ao nosso estado? Em 1981, eu fui contratado pelo Banco Denasa de Investimento para tentar organizar a fazenda denominada Gleba Sidapá, que estava em vias de implantação. Que tipo de organização? Você é um advogado ligado às Forças Armadas, ligado ao sistema de segurança? Que tipo de organização você veio fazer aqui para esta empresa? Veja bem, eu sou um advogado não ligado às Forças Armadas. Eu apenas entendo de segurança rural. Foi essa... E a que você atribui essa informação que existe, que circula de uma certa ligação sua às Forças Armadas? Isso são conversas, apenas conversas, seria no caso fofocas. Nunca tive vínculo nenhum com as Forças Armadas. Deve ser pelo motivo da minha condição de trabalho. Eu sou enérgico no meu trabalho, eu gosto do trabalho certo. Evidentemente, numa propriedade rural com 600 funcionários, não se tem condições de ser tranquilo, tem que ser um pouco enérgico, um pouco mais exigente no seu trabalho para que tudo transcorra normalmente. E a sua experiência na segurança rural, ela advém de onde? Essa experiência eu fui adquirindo com o próprio exercício da advocacia. Quando advogava, muitas reintegrações de posse feitas, elas não tinham condições de prosperar. Por quê? Os invasores eram, mediante uma medida liminar, retirados, mas não ficava ninguém na propriedade para tomar conta. E eu organizava, junto com os proprietários, pequenos esquemas de defesa para evitar-se que a terra fosse novamente invadida. E a estratégia de usar uniformes camuflados e se passar por capitão do Exército facilitava o seu trabalho? Não, eu nunca me passei por capitão do Exército. Eu nunca usei o uniforme camuflado propriamente dito. Eu apenas usava uma calça verde e uma camiseta camuflada. Esse era o material que eu usava no meu trabalho. Por quê? Isso facilitava alguma coisa? A mobilização, o fato de estar no próprio contato com a floresta, me dava a satisfação de usar um uniforme camuflado, ou seja, a camiseta e uma calça verde. E como você tinha acesso a armamentos exclusivos do Exército? Não, eu nunca tive acesso a armamento exclusivo do Exército. Todas essas informações são desencontradas, Essas são informações fabricadas? São fabricadas, são oriundas de pessoas que não entendem. O fato de ver com uma arma diferente, já ficam pensando que seja uma arma privativa das Forças Armadas. Então isso nunca ocorreu, eu usava armas normais. Nessa história toda, qual é o seu sentimento? Você se considera um bode expiatório? Perfeitamente. Um bode expiatório daqueles bem grandes, que jogaram toda a minha vida na lama. Ô Vita, você em uma carta enviada ao pai do então secretário de Segurança, Malato, chegou a citar o nome do empresário Josiel Martins de Capanema. Segundo a última, eu entrevistei o Josiel e perguntei a ele como é que surgiu o nome dele na história Paulo Fonteles. E ele disse que apenas foi citado por você. Por que houve essa citação? Aquela missiva, ela não era para ser publicada.
ela era apenas para que o falecido jornalista Malato se baseasse em reportagens. Você acompanhava a imprensa local quando você estava em São Paulo? Às vezes, havendo condições, eu acompanhava. Você tinha aquela preocupação de que um dia iria alcançá-lo? Não, eu não tinha a preocupação porque o meu processo estava arquivado até quando eu sabia. O processo foi arquivado a pedido do promotor Judas Tadeu, por falta absolutamente de provas. Então eu fiquei pura e simplesmente tranquilo, porque não existiam provas nos autos, e não existem provas nos autos para a condenação. Vita, no momento que você saiu de Belém até o momento em que você foi preso no interior paulista, o que você fazia? Você desenvolvia a sua atividade profissional de advogado normalmente? Não, eu continuava dando assessoria jurídica e de segurança patrimonial e empresarial a empresas. Essas provas, o que eu estou dizendo, estão nos autos. Devidamente estabelecido, com endereço, sem problema, usando o mesmo nome, tudo mesmo tranquilo. nome, resido na mesma casa desde 1980. Você tem família construída? Tenho família, tenho filhos. Hoje continuam lá no interior paulista? Continuo no mesmo local. Entendeu? Com tudo isso está sendo desarticulado, evidente, porque o chefe da família não se encontra. Mas estamos aí lutando. E de que forma a sua família está sobrevivendo? Veja bem, tudo que eu tinha conseguido guardar, já foi exaurido para pagamento do meu primeiro advogado defensor. Hoje, nós estamos sobrevivendo com o salário da minha esposa e com a ajuda de parentes. Sua esposa trabalha em quê? Ela é funcionária pública. E quantos filhos você tem? Tenho 2 filhos. Menores? Menores. E esse drama todo, como é que tem sido suportado por eles? Veja bem, Bona, eu não sei, porque eu não tenho contato com eles, né? Eles não têm mantido contato? Por que é proibido manter contato? Não, eu não tenho os visto. Entende? Por telefone, o contato é uma voz para outra voz. Isso lhe abala? Muito. E o que você pensa do futuro, Vita? Bem, o futuro, com o novo julgamento... Que você acredita nele? Acredito nele. Acredito que a justiça vai prevalecer, que a justiça vai carrear suas vistas apenas para a prova dos autos. Porque o que contém os autos, as provas, elas não me condenam. Não existem provas nos autos para uma condenação. Quer dizer que a sua condenação, você acredita que tenha extrapolado o que tem nos autos e tenha sido até uma condenação de caráter político? Não, veja bem, o caráter político, quando a sentença foi proferida, entende? Foi uma surpresa, tanto para mim, como para muitos que lá estavam dentro daquele ginásio, de surpresa, porque não esperavam uma condenação, visto o que contém os autos. Aquilo foi um abalo muito grande. Você foi crente numa absolvição? Fui crente numa absolvição e ainda continuo crente nessa absolvição, pelo que contém os autos, pela prova carreada aos autos. Há quanto tempo você já está preso? Estou preso há exatamente 9 meses. E como é que é esse dia a dia? Dia a dia, como um outro qualquer, né? Triste. E você aproveita essa oportunidade para alguma reflexão, alguma leitura especial? Sim, eu leio muito, assisto TV, faço alguma ginástica. E só. A leitura, o que aparece, eu leio.
E você tem certeza e fé e não acredita na possibilidade de ficar 21 anos nessa função? Não. Eu acredito que com o próximo julgamento, os jurados serão imparciais, haverão de ver as provas sobre um outro prisma, para que eu possa ser absolvido, entendeu? Porque não existe, não há conotação nenhuma minha a respeito desse crime, a qual lamento. Infelizmente fui envolvido. Você chegou a conhecer o Paulo Fonteles? Não, eu não conhecia o Dr. Paulo Fonteles. Não o conhecia. Mas deve ter ouvido falar muito. Sim, eu ouvia falar, como pelos jornais. As duas únicas autoridades que eu conheci, autoridades hoje e na época, uma era na época deputado Ademir Andrade, que esteve na gleba Cidapar, e outra era a atual deputada Maria do Socorro. Foram as únicas pessoas com as quais eu conversei. E nessa época o senhor trabalhava para empresários rurais? Não, eu trabalhava apenas na Cidapar. Eu nunca trabalhei para empresários rurais. Eu fiquei de setembro de 81 a junho de 84, exclusivamente na Propará, ex-gleba Cidapar. E lá como autônomo, dono da sua empresa de segurança? Não. Contratado pela Cidapar. Eu não tinha empresa. E lá o dia a dia o que era? Expulsar poceiros? Não, absolutamente. E de que forma você fazia segurança? Veja bem, era apenas impedir a entrada de outros invasores. Porque os poceiros que lá existiam, eram poceiros de 30 anos. Esses poceiros ficaram na costa. Porque a gleba Cidapar era muito grande. Ela tinha mais de 330 mil hectares. Agora, o que interessava mesmo ao grupo Denasa e o grupo Joaquim Oliveira eram apenas algumas glebas centrais. As outras estavam abandonadas, relegadas a segundo plano, porque mesmo os proprietários não se interessavam. Mas, como a maioria de quem tratava do caso não sabia disso, usavam e abusavam da extensão da área. Vitor, nós vamos a um breve intervalo, mas vamos voltar à nossa conversa para continuar ainda no assunto, ok? Perfeitamente. Eu volto já. Estamos de volta com o Contraponto e a nossa entrevista com o advogado James Vita Lopes. Lembramos que esta entrevista foi realizada hoje de manhã nas dependências do 6º Batalhão de Polícia Militar, portanto fora do estúdio, daí nós estarmos atuando com som ambiente. Vita, você acredita em justiça? Perfeitamente. Acredito. Por tudo que você já passou a respeito disso, ainda dá para acreditar? Dá para acreditar. Dá para acreditar porque serei levado a novo julgamento. Você imagina quando será realizado esse novo julgamento? Não tenho ideia ainda de quando será. O que é que falta? Seus advogados já entraram em ação? Não, falta a juíza designar a nova data. E você, emocionalmente, está pronto para esse novo julgamento? Sabemos que você ficou bastante abalado com o primeiro, né? Fiquei abalado com o primeiro porque não esperava essa pena. Visto, como já venho afirmando há tempos, não existem provas para a minha condenação. Ocorreu, foi lamentável, mas espero que a justiça se faça presente desta vez, que o resultado seja favorável à minha pessoa. Vita, certamente por viver naquele meio rural, naquele período bastante conturbado, pela atuação do então deputado Paulo Fonteles em defesa dos poceiros e coisas assim, certamente você tem muitas informações. Essas informações não seriam importantes para chegar ao verdadeiro mandante, ao verdadeiro assassino? Veja bem, eu não tenho informações. Eu não conheço, eu não tenho condições de dar informações nenhuma para chegar aos verdadeiros culpados.
porque, à época, o deputado fazia o trabalho dele e eu fazia o meu. Mas ambos no mesmo setor, na mesma área. Você, como já falou, defendendo os proprietários rurais. Ele defendendo aqueles que tomavam posse daquelas áreas. Então eram atividades conflitantes, embora profissionais, mas conflitantes. Em função disso, você não teria informações gerais? Não tenho informações porque ele não comparecia ao local. As informações que eu tinha sobre o deputado eram apenas pelos jornais. Então não tenho condições ainda hoje de afirmar quem poderia ser feito isso. De que forma? Porque se passaram tantos anos, então não existe na minha memória alguma coisa que leve aos culpados disso aí. E veja bem, a esses culpados interessa a minha condenação. Porque se eu for condenado, sepulta de uma vez por todas esse processo. E os verdadeiros culpados estarão soltos, satisfeitos com o resultado. Quer dizer que é só a eles, só os verdadeiros culpados que interessa a sua condenação? Perfeitamente. E você não tem nem ideia de quem sejam? Não tenho. Não tenho. Porque veja bem, como eu posso ser condenado e pagar por algo que não tenho nada que ver, não contribuí para que tal acontecesse, desconheço qualquer coisa, vou pagar por quem? Por outros? Não. Agora, como é que você atribui certas coincidências que ocorreram, como por exemplo a sua viagem no dia seguinte ao assassinato, o fato de você ter saído sem ter pago o condomínio que você morava, esses detalhezinhos que constam do auto, como é que você justifica essas coincidências? Veja bem, eu viajava para São Paulo mensalmente, cada 45 dias, era a minha época de viajar para São Paulo. Provei nos autos, por intermédio de passagens, que cada 30, 45 dias eu ia visitar a minha família. Aquele fato, inclusive não foi no dia seguinte, foi no mesmo dia. Aquele fato, eu já tinha previsto essa viagem marcada já há uma semana. Apenas adquiri a passagem um dia anterior, em virtude da facilidade do cartão de crédito, para pagamento após 40 dias, como eu fazia normalmente. O fato de condomínio, eu tinha viagem de volta prevista para a próxima semana. E aquelas coincidências com aquele pessoal que estava hospedado no Hotel Milano, aquele carro que foi multado, aqueles detalhes todos também, qual a justificativa? Muito bem, eu tinha 2 funcionários que já moravam no Hotel Milano pela 3ª vez consecutiva. Eles faziam trabalhos para mim, executavam os trabalhos. Que tipo de trabalho? Você já falou, mas eu gostaria de especificar. Veja bem, eu estava fazendo um trabalho para a Companhia Real Agroindustrial, não sei se Tailândia ou Moju, que era proteção aos demarcadores da área. Isso era o trabalho mais comum que eu fazia. O que consistia? Ia um topógrafo com sua equipe e essa equipe precisava de segurança para fazer a demarcação da área. Esses 2 homens meus, já conhecidos, porque eles trabalharam comigo na Propará, um de São Paulo e outro de Mato Grosso, não tinham onde morar em Belém. Então, por minha indicação, eles ficaram no Hotel Milano, que era um hotel central, que era de fácil acesso. O proprietário, hoje o Jean, me dava um prazo de uma semana ou 10 dias para pagamento, facilitava muito a permanência deles ali. E era um hotel como outro qualquer. E um preço acessível às minhas posses. Para funcionários, evidente. Quem pagava era a empresa, não Vita Lopes. Era a minha empresa quem pagava essa hospedagem. Você não acha que o fato de dar informações mais detalhadas da época facilita a justiça de chegar aos verdadeiros acusados? O que intriga é o fato de você atuar naquela mesma época
em atrito, embora indireto, com a atuação do deputado Paulo Fonteles, né? E não ter informações detalhadas que possam colaborar, que possam ajudar, inclusive a sua situação. Porque no momento que a justiça se enfronhar mais e tiver mais pistas, é possível que a sua situação regrida, não é isso? Veja bem, eu não tinha contato com o deputado Paulo Fonteles. Nenhum. Porque quando eu voltei para Belém em 86, foi exclusivamente para trabalhar com a Jonasa. Isso no município de Paragominas. Porque as áreas da Jonasa estavam sendo dilapidadas, não por invasores, não por poceiros, mas por furto de madeira. Daí o envolvimento do nome do empresário Joaquim Fonseca na história? Perfeito. Eu fiquei trabalhando com ele alguns meses para impedir que as suas áreas que continham madeira fossem todas furtadas. É o que estava ocorrendo. O desalojamento desses ladrões foi feito mediante ordem judicial com um oficial de justiça, polícia civil e polícia militar. Esse roubo de madeira e gado, na época, o empresário acusava algum envolvimento do deputado? Não, absolutamente. Eram feitos realmente por ladrões, que não tinha nada a ver com poceiros? Que vendiam essa madeira nas serrarias de Paragominas. Não tinha nada a ver com parte política. Aí era um puro e simplesmente furto. E como o empresário Joaquim Fonseca chegou ao seu nome? Como ele lhe conheceu? Por intermédio de um funcionário dele que já tinha trabalhado comigo na Propará. Inclusive a área que ele atuava, você já conhecia bem? Não, essa área que o Fonseca tinha... É próximo de Paragominas? Próximo de Paragominas, eu não conhecia. E o empresário Joaquim Fonseca tinha algum problema com o poceiro? Tinha em outras propriedades. Inclusive ele perdeu algumas áreas para os poceiros, não reivindicou seus direitos, porque eram áreas abandonadas. Ele apenas reivindicava seus direitos nas áreas que ele tinha interesse. E que era nessa área que você atuava? Essa era uma das áreas. Ele tinha outras áreas. Nesse de furto de gado, tinha furto de, se não me engano, de arroz, que ele plantava também arroz. Ele tinha uma serraria em São Miguel, tem ainda uma serraria em São Miguel do Guamá. E as fazendas dele localizadas ao longo da Belém, Brasil. Vita, este caso, o caso Paulo Fonteles, já foi extremamente explorado pela imprensa, jornais, matérias de televisão, e você sempre teve acesso a todo esse material. Quando você lê, quando você assiste na TV, ouve rádio, qual é o seu sentimento? O que é que você verifica da exploração da imprensa em cima do caso? Ela tem sido fiel? Não. Ela tem sido... Ela não se pega ao que contém os autos. A falta absoluta de provas. A minha inocência está caracterizada plenamente nos autos. Chegou até uma certa televisão a relacionar sua atuação com o tráfico de tóxico. Você chegou a ver isso? Cheguei. Isso me abalou profundamente. Isso foi uma medida, eu acho que extra, para tentar denigrir o meu nome mais uma vez. E você tem tido a oportunidade de revelar a sua versão nesses ataques que você tem recebido? Muito pouco. Muito pouco. Porque eu tomei conhecimento dessa acusação quando aqui cheguei em Belém, em junho. Preso. Um advogado me disse que havia essa acusação de narcotráfico contra mim. Em junho. Agora eu pergunto, por que ela veio à tona apenas um dia antes do meu julgamento? Se 6 meses, 7 meses antes,
eu já sabia de todos esses detalhes e nem dei satisfação a isso porque uma deslavada mentira e não tinha por que prosperar isso aí. Por falar nisso, como é que foi realizada a sua prisão em Jundiaí, né, interior de São Paulo? Foi perto da minha casa. De manhã, de tarde? À noite. À noite? À noite. Tinha chegado ao meu trabalho, tinha jantado, e como faço todas as noites, eu dou uma volta no quarteirão. Para quem às vezes fica sentado o dia todo. Para relaxar, para digerir melhor. Quando fui cercado por umas pessoas, dizendo-se agentes da Polícia Federal, e fui detido. Só fiquei sabendo o porquê quando cheguei em São Paulo, que havia um mandado de prisão. E essas preocupações com o que tinha ocorrido aqui no Pará, você dividia com a sua família? Você conversava? Eles tinham ciência de tudo. Inclusive, não foi levado adiante porque meu processo tinha sido arquivado. Eu desconhecia que ele tinha sido reativado. Desconhecia até mesmo o novo mandado de prisão, porque se eu soubesse esse mandado de prisão, eu teria me apresentado aqui, juntamente com um advogado. Porque a quem interessava a minha prisão? Quantas pessoas... Essa é a grande pergunta, a quem interessa? Você imagina quem? Quantas pessoas foram envolvidas? Não, eu não imagino quem. Eu imagino que nos autos várias pessoas foram envolvidas. Apenas o meu nome foi cogitado. Como é que você vê o desespero da família do ex-deputado Paulo Fonteles com referência a esse caso? Olha, eu lamento muito a morte de Fonteles. Eu vejo o desespero da família, o mesmo que eu estou vendo na minha. Apenas uma diferença que ele, lamentavelmente, foi morto e eu continuo vivo. De uma forma degradante. Entende? Mas a família, eu tenho a impressão que ela foi mal orientada na busca da verdade. Eles gastaram muito dinheiro, mas foi mal orientado. Você acredita que tem muito dinheiro envolvido nessas acusações todas? Eu acho que sim. Por quê? Porque, veja bem... A justiça estaria motivada por dinheiro envolvido? Não quis dizer isso. Porque a justiça, às vezes, não tem condições de fazer uma investigação profunda se não houver apoio de particulares. No caso, a família interessada. Eu acho que a família foi mal orientada e pegou uma pista falsa. Pelo meu trabalho na Cidapar, pelo meu trabalho com o Joaquim Fonseca, era muito mais fácil acusar-me do que procurar os verdadeiros culpados. Seria mais barato? Também. Você acredita que os verdadeiros culpados tenham posições econômicas bem estabelecidas? Não posso afirmar isso, porque eu os desconheço. Mas pelo andar da carruagem, pelo que tem acontecido, de convergir todas as acusações em cima de você, tentar arquivar a coisa em cima de você? Existe um interesse muito grande de que eu seja condenado. Existe. Não só para a família que me vê como culpado, ela ficou cega a esse respeito, ela acha que eu sou o culpado e eu sou a verdadeira peça, mas eles estão enganados. Vita, diante dos fatos, você sonha, você imagina com o novo julgamento, que a legislação inclusive permite, pelos próprios 21 anos de condenação, né? Você tem direito a um novo julgamento. Você já sonhou, já passou pela sua cabeça o dia que você vai deixar esse batalhão e sair livre? Já. O que você pretende fazer? Voltar às minhas atividades em São Paulo.
Minhas atividades normais. Levando a mágoa. Muito obrigado por essa entrevista, muito obrigado por ter dado acesso a ela, é de curiosidade geral, tá? E felicidades a você. As ordens, precisando, por alguma informação. Obrigado pela audiência, estaremos de volta na próxima semana. Até lá.